Metrópolis entrevista o senador pelo MDB no Amazonas, Eduardo Braga. Ele já foi governador no Amazonas, foi ministro das Minas e Energia no governo Dilma Rousseff e também já foi prefeito de Manaus. Hoje ele é o nosso entrevistado aqui no Metrópolis Entrevista. Bem-vindo, senador. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer. O Metrópolis noticiou que integrantes do Palácio do Planalto estariam incomodados com assédio de alguns integrantes do MDB que estariam pedindo cargos no alto escalão do governo federal. O partido reagiu e disse que vai expulsar qualquer filiado do MDB que aceitar o ministério de Bolsonaro. Pergunto ao senhor, há no MDB ainda insatisfeitos com essa decisão do partido? O partido estaria rachado, senador? Não, Raquel. Na realidade, a bancada do MDB não se reuniu desde o recesso. Aliás, eu até aproveito o seu programa para anunciar que o MDB, agora, no dia 16 de agosto, ganha mais um senador da República, senador pelo estado de São Paulo, o nosso Giordano, que é o suplente do nosso saudoso Major Olímpio. Portanto, o MDB, que já é a maior bancada do Senado, ficará mais fortalecido e mais robusto com a vinda de mais um senador e de um estado tão importante como o estado de São Paulo. E nós teremos, logo no começo do mês de agosto, uma reunião, portanto, da bancada do MDB com os 16 senadores para que nós possamos fazer todo um debate e toda uma avaliação das circunstâncias que o Brasil vem enfrentando e, obviamente, que o povo brasileiro vem também enfrentando com os desafios da pandemia, com os desafios da economia e, obviamente, a conjuntura do atual governo. Mas há entre os filiados alguma insatisfação com essa decisão de não integrar, de que os filiados não podem integrar o governo Bolsonaro? Não, até porque, em momento algum, não houve, que eu tenha conhecimento, pelo menos, nenhuma manifestação de nenhum senador da República pelo MDB. É óbvio que o partido, quando fala, não fala só do Senado, fala do Senado, fala da Câmara, enfim. É o partido falando pelo conjunto dos seus filiados. Mas eu, por exemplo, não fui consultado sobre essa nota que o MDB deu, como líder nacional do MDB, como membro da Executiva Nacional, e nenhum dos senadores foi consultado. Portanto, essa é uma posição do partido. O que eu quero, como líder nacional do MDB no Senado, é reunir a nossa bancada, que é uma instância partidária, para aí, conjuntamente com todos os senadores, nós possamos deliberar uma posição da bancada. Nos bastidores surgiram 2 nomes, senador, do MDB como favoritos para ocupar um possível ministério no governo Bolsonaro, que é o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e também o líder do governo no Congresso, que é o Eduardo Gomes. O senhor acredita que esses dois eles podem deixar o partido para assumir cargos no governo federal logo agora, aos 45 minutos do segundo tempo? Raquel, não, porque, primeiro, não houve sondagem, não houve convite. Segundo, nem o senador Fernando, nem o senador Eduardo Gomes conversaram comigo e com outros senadores sobre esse tema. E, como eu já lhe disse, nós faremos, na semana que vem, uma reunião de bancada para tratar de conjuntura nacional, para tratar dos problemas e desafios que o povo brasileiro e o Brasil vem enfrentando e, obviamente, deliberar sobre todos os temas, inclusive esse. É do interesse do MDB fazer parte agora do governo Bolsonaro, ter entre seus integrantes membros que façam parte do governo federal nesse momento? O partido já se manifestou sobre isso, inclusive em nota oficial, dizendo, inclusive, que, havendo a ida de um membro do partido que não fosse, obviamente, autorizado pelo partido, ele seria convidado a deixar a sigla partidária. Então, essa é uma posição de uma instância, que é o Diretório Nacional. Dentro do MDB, há as instâncias das bancadas. Eu vou, como líder do MDB no Senado, fazer uma reunião dos nossos senadores para que nós possamos fazer uma análise da conjuntura nacional,
conversarmos sobre os problemas e os desafios do povo brasileiro e do Brasil. Lula já se reuniu com o ex-presidente José Sarney, com o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, e com o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI da Covid. De acordo com a apuração do Metrópolis, de bastidores, Lula também estaria tentando marcar uma reunião, um encontro com o senhor também. Esse convite seria bem-vindo, senador? É possível que o PT e o MDB selem uma nova aliança para 2022? Não, eu não posso falar em nome do MDB. Depois de ouvir a bancada, sim, eu posso falar pela bancada. O partido falará pela sua instância partidária. Agora, eu não tenho nenhum problema, muito pelo contrário. Eu fui governador do estado do Amazonas quando o presidente Lula era presidente da República. Graças a essa parceria, muito foi feito no Amazonas, com a ajuda do governo federal. Portanto, não tenho nenhum problema de conversar com o presidente Lula a hora que ele achar que é importante e necessário. Nenhum problema. O senhor já foi sondado pelos assessores de Lula? Não houve nenhuma sondagem. Volto a lhe dizer, não tenho nenhum problema de conversar com o presidente Lula a hora que for procurado, sem nenhum problema. Sobre possíveis divisões no MDB, senador, a gente pode citar dois filiados em lados completamente opostos. Um é o senador Fernando Bezerra, que integra, né, aquela tropa governista na CPI, e outro é exatamente o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI e que é um crítico contumaz de Jair Bolsonaro. Como é que o partido vai reunificar os seus filiados numa mesma direção, sendo que há, entre eles, lados tão opostos assim? Raquel, o MDB é um partido que tem 70 anos de existência e é o único partido que, no seu estatuto, admite a divergência. É preciso lembrar que o MDB ele foi constituído por uma frente ampla contra a ditadura. Portanto, o nosso partido ele tem a convivência com a divergência e a prática democrática de sentar com ideias contrárias para construir a convergência e não a divisão, e não o enfrentamento, o confronto, o radicalismo. O MDB quer o bem do Brasil. E, em nome do bem do Brasil, nós vamos discutir cenários, propostas, soluções para os desafios brasileiros. Há quem defenda também, dentro do MDB, que o partido lance uma candidatura própria à presidência em 2022. E um dos nomes postos seria o da também senadora Simone Tebet, que eu entrevistei aqui no Metrópolis. O senhor acredita que ela tem condições de liderar essa terceira via? A senadora Simone Tebet é uma parlamentar da melhor qualidade, é uma liderança importante no Senado da República, além do que representa com competência, com brilhantismo, a mulher brasileira na política, e a mulher brasileira é exatamente a maioria da população. Portanto, cada vez mais a voz feminina está presente nas decisões nacionais e cada vez mais ganhando espaço e relevância na vida profissional. Você, na área de comunicação, a Simone, a nossa Rose de Freitas, outra mulher que compõe a nossa bancada, doutora Nilda, que também é senadora da República, uma nordestina que representa a voz nordestina. Portanto, a senadora Simone reúne condições, obviamente, de poder representar a mulher e o povo brasileiro numa chapa à presidência da República. Pelas suas conversas com outros filiados, o senhor acha que esse nome é bem-vindo? O MDB estaria realmente disposto a lançá-la? Há uma convergência de ideias sobre isso? É preciso que a candidatura se viabilize. Não é? O MDB é um partido que é grande, tem dimensão nacional, terá candidatos a Senado da República, candidatos a deputado federal, candidatos a deputado estadual, candidatos ao governo do Estado, e é óbvio que, havendo viabilidade, não vejo nenhum problema. É preciso que a candidatura se viabilize, é preciso que a candidatura, como dizem na linguagem popular, decole.
né? Tomara que a candidatura da Simone ganhe vento, possa decolar, porque, como eu disse, é uma senadora da melhor qualidade, que representa com brilhantismo o Mato Grosso do Sul e a mulher brasileira no parlamento. Senador, publicamente o senhor já fez críticas ao andamento da CPI da Covid. O senhor disse, inclusive, que a comissão não deveria extrapolar a sua competência. Em que momentos a comissão extrapolou? Em que momentos a comissão errou a mão? Raquel, veja, eu acho que todos nós precisamos respeitar a Constituição brasileira. E a Constituição é exatamente o pilar da democracia. E este pilar tem direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais não podem ser desrespeitados, seja pela CPI, seja por quem quer que seja. Não pode ser desrespeitado pelo presidente da República, que obteve milhares de votos, milhões de votos para ser presidente da República, mas não recebeu uma carta branca para rasgar a Constituição. Eu fui eleito senador da República, tenho autorização daqueles que me elegeram para rasgar a Constituição. E quando nós falamos em quebra de sigilo, seja financeiro, seja fiscal, seja telemático, é preciso respeitar as condições da Constituição, dos direitos fundamentais, sob pena de nós usarmos indevidamente o poder que a Constituição dá à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não posso defender a democracia desrespeitando esses direitos fundamentais. Portanto, foram nesses momentos que eu me posicionei publicamente, de forma franca, sincera, honesta, a respeito destas questões. E fiz isso por entender de que a cidadania do povo brasileiro, que tem tudo a ver com a nossa democracia, precisa respeitar os direitos fundamentais individuais e coletivos do nosso povo. O senhor e o senador Omar Aziz, os senhores têm trajetórias políticas, digamos assim, bem próximas, né? Os dois foram eleitos pelo estado do Amazonas, ambos já governaram o estado e agora estão na mesma CPI. Só que durante as sessões da comissão, vocês também já se desentenderam. Como é que o senhor avalia a condução do senador Omar Aziz dessa comissão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho as minhas convicções, tenho as minhas opiniões, mas respeito a opinião e as posições dos outros. O Omar foi meu vice-governador durante 8 anos. Portanto, eu convivi com o Omar há muitos anos, mas isso não significa dizer que eu e ele pensamos igual sobre tudo. E como eu sou daqueles que respeito a opinião dos outros e também quero que respeitem as minhas opiniões, eu consigo conviver com a divergência. Falei ainda há pouco que o meu partido, o MDB, no qual eu estou filiado há muitos anos, é um partido que reconhece, inclusive, no seu estatuto, o direito da divergência. Isso é da democracia, isso faz parte da democracia. Eu acho que o Omar tem conduzido com muita coragem a CPI, não é? Mas, como todos os seres humanos, tem virtudes e defeitos. Como eu tenho virtudes e defeitos, e como eu acerto e erro, ele também não é infalível, ele também comete erros. Entre erros e acertos, o senador Omar Aziz tem mais caminhado para uma boa condução ou para uma má condução da comissão? Não, eu acho que, respeitando a Constituição brasileira e as leis do país, ele está indo no limite da sua competência. Portanto, o saldo é positivo, tanto dele quanto do senador Renan, na busca. E veja, a mim, como líder do MDB, coube a construção política da viabilidade para o Renan ser o relator. Fui eu que o indiquei para ser relator da CPI, tá certo? Da mesma forma que nós, do MDB, tivemos uma responsabilidade na eleição do Omar para presidente da CPI. Isto não significa dizer que eu tenho que concordar com tudo que o Renan ou o Omar apresentem. Isso é da democracia, é do processo democrático brasileiro. Os senadores Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro
estão vivendo assim um clima de intriga todos os dias, né? A gente viu que, numa das primeiras sessões, o Flávio Bolsonaro chamou o Renan de vagabundo, depois Renan acusou Flávio Bolsonaro de roubar dinheiro dos funcionários do gabinete dele. Flávio entrou em seguida com processo na comissão de ética contra o Renan Calheiros. Bem, esse bate-boca, esse barraco interminável serve a quem, senador? Com certeza não serve ao povo brasileiro. Com certeza. Acho que os limites da atuação de um senador da República, o que as pessoas, o que o povo brasileiro espera é que nós tenhamos uma condução condizente com a função pública que o povo nos concedeu. E uma outra coisa que eu acho fundamental é que o respeito é uma pedra fundamental da relação e é uma coisa de mão dupla. Eu tenho que lhe respeitar da mesma forma que você precisa me respeitar. Portanto, não vejo nada positivo e nada construtivo nesse tipo de conduta. O senhor acha que há algo de pessoal, alguma animosidade pessoal entre os dois, como Flávio Bolsonaro chegou a dizer? É difícil avaliar. O que não dá para compreender é como as pessoas possam admirar ou respeitar uma agressão pessoal a um senador da República ou a qualquer pessoa. Quer dizer, hoje em dia, o mundo é o mundo da diversidade, é o mundo em que as pessoas, lamentavelmente, estão muito intolerantes e aonde cada vez mais a capacidade de compreender é fundamental para a construção de uma sociedade democrática e cidadã. Mas há algo de pessoal também na relação de Flávio Bolsonaro com a CPI. Afinal de contas, o senador ali está também defendendo os interesses do próprio pai, que é o presidente da República, e que também, indiretamente, está sendo investigado pela comissão. Veja, não é uma função fácil ser filho do presidente da República e, ao mesmo tempo, senador da República e da forma como os partidários do presidente Bolsonaro, não todos, obviamente, alguns, com muito radicalismo e com um mote político do enfrentamento, como se isso fosse o combustível para sustentar a base eleitoral. O presidente acaba de fazer um movimento que me parece buscar agora levar para o Palácio do Planalto, já com 2 anos e 7 meses de governo, a política. Quando tira o general Ramos da chefia da Casa Civil e coloca o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, e o nomeia chefe da Casa Civil. Portanto, eu espero, sinceramente, que nós possamos debater o que verdadeiramente importa. A CPI ela foi constituída não para que haja ofensas desse nível dos senadores. Não, ela foi constituída para poder esclarecer possíveis omissões, falhas, erros na condução do enfrentamento da pandemia, enfrentar a questão do negacionismo com relação às vacinas, com relação ao uso de máscara, o distanciamento, o álcool em gel, e a questão da saúde pública brasileira. Eu acho que a CPI ela tem, entre uma das suas mais importantes funções, a análise dos possíveis crimes contra a saúde pública. Raquel, nós estamos com praticamente 550 mil brasileiros mortos pela pandemia. Nós representamos 2,5% da população mundial e representamos praticamente 1/5 dos mortos no mundo. É óbvio que há algo de errado nisso.
É óbvio que houve falhas nesse enfrentamento. E é óbvio que o custo desses erros tem sido representado pelo número de mortos. Mortos que eu conheço, que você conhece, familiares, amigos, pessoas que nós queremos bem e que poderiam estar contribuindo para o Brasil avançar e o Brasil poder encontrar soluções. E, lamentavelmente, são milhões de pessoas que choram a perda de parentes, entes, amigos, para uma pandemia que poderia ser amenizada, é verdade, mas não solucionada, mas amenizada pela a forma afirmativa da compra de vacina, da aplicação de vacina, do distanciamento, do uso de máscara, do uso do álcool em gel, para que nós pudéssemos vencer a pandemia com menos perdas e com menos sofrimento. O senhor explicou bem aí a missão, a função de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é investigação, né? É levantamento de dados, de fatos, de suspeitas. Como é que a gente pode aceitar que uma comissão de inquérito ela já saia ou defendendo ou atacando, né? A gente tem lados muito definidos. Apenas defende o presidente e o seu grupo, outro ataca. O inquérito é para investigar ou é para condenar antecipadamente ou defender antecipadamente? Esse é o ponto que eu defendo. E por isso me posiciono claramente como uma pessoa independente e como um membro independente na CPI. A CPI não pode pré-julgar. Ela não pode nem pré-condenar, nem pré-inocentar. Ao contrário. E esta CPI ela é única, Raquel. Por quê? Porque todas as outras CPIs aconteceram sobre fatos ocorridos. Esta CPI acontece sobre um fato que está acontecendo neste momento. Ela não só analisa fatos passados, como precisa mostrar caminhos para salvar vidas. Essa é a diferença dessa CPI. Portanto, eu tenho buscado, de forma muito clara, mostrar exatamente esta imparcialidade, mostrar exatamente esta independência na busca de caminhos que possam salvar vidas de brasileiros e, por que não dizer, de todas as pessoas no mundo, porque a pandemia, de qualquer forma, ela não é uma questão restrita às nossas fronteiras. Lamentavelmente, a pandemia, como mesmo o nome já diz, foi no mundo inteiro. Nós tivemos, lamentavelmente, mais de 4 milhões de pessoas, seres humanos, que morreram nos últimos 16 meses por causa dessa pandemia. Novas revelações reforçam aquela tese de que o governo federal teria usado a população de Manaus como cobaia para a cloroquina, aquele medicamento sem eficácia comprovada. Com as provas que se tem já em mãos e os depoimentos a serem colhidos, ou já colhidos, melhor dizendo, é possível estabelecer já uma relação de causa e efeito? É muito difícil. A sua pergunta é uma pergunta muito boa e muito complexa, porque você está dizendo assim, é possível comprovar causa e efeito? Essa é uma resposta um pouco abstrata. Por quê? Eu não tenho como afirmar quantas pessoas morreram por causa do uso de cloroquina se elas não foram diagnosticadas por uma causa-morte de cloroquina, né? Eu também não posso afirmar que isto não acelerou os processos de morte. Eu também não posso afirmar, mas eu posso dizer que houve crimes contra a saúde pública. Isso eu posso dizer. Eu posso dizer, por exemplo, que ao invés de estarmos comprando vacina da Pfizer, ao contrário de estarmos comprando vacina da AstraZeneca, seja da Moderna, seja da Coronavac, seja a vacina que fosse, nós estamos gastando milhões e milhões com cloroquina que não tinha eficácia comprovada. Aqui no Amazonas, o uso de cloroquina é muito comum para o enfrentamento da malária. Eu já tive malária e já fui tratado com hidroxicloroquina, mas para malária.
não para resolver o problema da Covid-19. Portanto, o que eu acho que é mais grave de tudo é exatamente essa falta de compromisso para entendermos o que todos no mundo e a ciência diz que é o caminho para salvar vidas. Quais são esses caminhos? Vacina, uso de máscara, distanciamento e álcool em gel. Isso não significa dizer que você não vai trabalhar, que eu não vou trabalhar. Não, nós vamos trabalhar, mas diante de uma mudança de comportamento para o enfrentamento da pandemia. E, por isso, nós temos que ter uma liderança afirmativa. Eu acho que esse é o maior pecado do presidente Bolsonaro. É que a liderança precisa ser afirmativa. Ela precisa mostrar caminhos para que nós possamos preservar o maior bem do ser humano, que é a vida. E, nesse sentido, eu acho que a CPI tem elementos suficientes, e há quem defenda, inclusive, que se possa apresentar relatório preliminar, né, para aquilo que já está fartamente comprovado, aquilo que já está fartamente documentado, possa ser apresentado num relatório preliminar. A gente não pode esquecer que milhares de pessoas em Manaus morreram exatamente pela falta de oxigênio. Como ex-governador do estado, o senhor deve conhecer bem o sistema público de saúde do Amazonas. Então, afinal de contas, o colapso da falta de oxigênio, principalmente em Manaus, foi erro de quem, na sua opinião? Do governador, do prefeito ou do presidente da República, que também foi alertado através do Ministério da Saúde? Eu acho que de todos, principalmente do governo do estado, porque o governo do estado tinha conhecimento, tinha dinheiro, podia ter tomado providências e não tomou. Já ficou comprovado, e a CPI tem esses documentos, que no dia 31 de dezembro de 2020, na conta do Fundo Estadual de Saúde do Estado do Amazonas, estava depositado 498 milhões de reais. Dinheiro suficiente para comprar oxigênio em qualquer lugar do mundo e trazer esse oxigênio em transporte aéreo e salvar vidas. Durante 20 dias, Raquel, morreram no meu estado, por falta de oxigênio, aproximadamente 3.000 pessoas. São 3.000 vidas que nós perdemos por falta de oxigênio. É você morrer afogado a seco. E mais, com recurso na conta. Essa culpa, o governo do meu estado não pode se eximir. Tanto é que 3 secretários de saúde do atual governo já foram presos. O próprio governador já sofreu 2 buscas e apreensões no seu gabinete e na sua casa. Responde processo de compra de respirador em loja de vinho. É isso mesmo, Raquel, que eu estou lhe dizendo. Eles compraram respirador que não era respirador, era BiPAP, em loja de vinho. E ainda pagaram superfaturado. É claro que não dá para dizer que isso é culpa do Bolsonaro. Por outro lado, é óbvio que numa comissão tripartite, como é o Sistema Único de Saúde, o governo federal não pode dizer que não tem nada a ver com isso. E muito menos a Prefeitura de Manaus. Não pode dizer que não tem nada a ver com isso. A porta de entrada do sistema de saúde é exatamente pela ação básica de saúde, que é a responsabilidade do município, que também tinha dinheiro em caixa para o combate da Covid. Portanto, não foi falta de dinheiro, foi falta de planejamento, de competência e de amor ao povo do Amazonas, o que aconteceu. É muito triste o que aconteceu no meu estado. Você não imagina os momentos de desespero que todos nós passamos, com as pessoas procurando a todos nós, pedindo, pelo amor de Deus, que nós pudéssemos arrumar um cilindro de oxigênio. E se não fosse a generosidade de algumas pessoas, como o Paulo Gustavo, como o Gustavo Lima, como o Whindersson e outros,
que houve uma verdadeira mobilização nacional, outros tantos teriam morrido. E, enquanto isso, aqui do nosso lado, na Venezuela, tinha oxigênio sobrando e nós não conseguíamos colocar em Manaus. Portanto, eu não eximo a culpa de ninguém disso, tá certo? Mas não posso deixar de reconhecer que a maior parcela é do governo do Estado do Amazonas e do governador. O cidadão comum fica se perguntando, né, senador? Afinal de contas, com tanta gente graúda envolvida e supostamente culpada, ao fim das contas, parece que não vai dar em nada, porque é muita gente importante envolvida em casos muito graves que levaram à morte de milhares de pessoas. É possível que as pessoas estejam corretas pelo fato de envolver presidente da República, governador de estado, prefeito de capital? É possível que Manaus não tenha uma resposta à altura? Se depender de mim, terá. Como eu disse antes, respeitando a Constituição, respeitando o amplo direito de defesa de cada cidadão, de cada pessoa, independentemente de ser governador, secretário, prefeito, presidente, por detrás dessas funções. E eu sou daqueles que acho que todos têm o direito à ampla defesa, né? Não quero prejudicar ninguém, mas, se depender de mim, eu espero que as pessoas que, lamentavelmente, choram a perda de jovens, de pais, de avós, de crianças, porque não foram... Foi tão dramático o que aconteceu no meu estado, porque aqui entrou uma nova variante chamada de P1, que acabou matando aos borbotões pessoas que estavam em plena juventude, em pleno apogeu da vida, entende? E eu espero, sinceramente, que isso não se transforme em pizza. Senador Eduardo, a CPI está fazendo, claro, isso é reconhecido pela maioria da população, a CPI tem feito um trabalho hercúleo para investigar todos os envolvidos, tanto em ações quanto omissões, que levaram o Brasil a viver esse caos durante a pandemia. Mas o trabalho da comissão ele será vão caso não leve à punição dos culpados. E os culpados só serão responsabilizados se eles forem julgados. Agora, só haverá julgamento se houver processo. E só há processo quando o Ministério Público denuncia. Mas e o PGR? Né? A gente procura as portas da recondução. Será que o senhor Augusto Aras ele terá independência suficiente para denunciar, por exemplo, Bolsonaro e os seus ministros? Olha, eu espero que sim, porque, afinal de contas, o nosso procurador, o Aras, ele representa uma instituição em que, pese ele seja um procurador-geral, e eu tenho muito respeito pelo doutor Aras e pela sua competência, e acho que, de certo modo, se restabelece os direitos fundamentais e constitucionais das pessoas. E é importante que fique claro, viu, Raquel? Eu acho que toda e qualquer autoridade, todo e qualquer agente público tem que estar permanentemente à disposição de qualquer investigação. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima do bem e do mal. Todos precisamos provar que estamos agindo da forma correta, como todos devemos agir. Eu acredito que o relatório aprovado pela CPI, de forma substanciada, de forma comprovada, de forma competentemente esclarecida, com a narrativa comprovada por documentos, eu não acredito numa sociedade livre como a nossa, onde a imprensa tem liberdade para divulgar e para informar a população, de que não haja pressão democrática para que aqueles que, porventura, tenham culpa possam ser responsabilizados.
Pelo trabalho que ele vem desempenhando e também por aquilo que ele não vem fazendo, o procurador Augusto Aras, ele terá o seu voto para recondução? Terá. Eu fui relator do procurador Augusto Aras na sua condução e volto a lhe dizer, o doutor Augusto Aras, como também outros procuradores da República, não apenas o doutor Augusto Aras, mas outros, mas ele representa a instituição, merece, de minha parte, respeito e receberá meu voto para a recondução. Senador Eduardo, muito obrigada pela entrevista ao Metrópolis e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento você pelo novo programa e cumprimento Metrópolis pelo crescimento e pela importância e contribuição que vem fazendo para a democracia brasileira. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau!